Ore esta oração do Espírito Santo e seja protegido das guerras invisíveis hoje. Você sente que existe algo além do que seus olhos podem enxergar. Uma pressão estranha no ar, uma inquietação na alma, pensamentos que surgem de repente tentando roubar sua fé. Esse peso invisível não é fruto da imaginação, mas sinal de uma batalha espiritual que acontece ao seu redor. Hoje, o Espírito Santo te chama para uma oração que não é comum, mas uma convocação de guerra. Há guerras invisíveis acontecendo contra a sua vida, contra a sua família, contra seus sonhos. Você pode até não entender a origem, mas já sentiu os efeitos. Portas se fechando sem motivo, relacionamentos desmoronando, desânimo surgindo quando você estava prestes a vencer. Deus manda te dizer que essa oração pode ser o divisor de águas entre continuar vivendo sob opressão ou ser completamente protegido pelo poder do Espírito Santo. Não é coincidência você estar aqui agora. Essa é uma resposta para a sua alma cansada e um chamado para não lutar sozinho. Há batalhas que só podem ser vencidas quando o Espírito Santo assume o controle, revestindo você com força e blindando sua vida contra o inimigo. Enquanto você escuta esta mensagem, algo começa a se mover dentro de você. O vazio que antes parecia sufocar, agora se torna prova de que há espaço para ser preenchido pelo poder de Deus. Esse clamor que está prestes a sair dos seus lábios será como uma chave que abre as portas da proteção divina. Cada palavra que você declarar em fé será uma muralha invisível que o inimigo não poderá atravessar. Essa é a sua oportunidade de romper com as cadeias ocultas que têm drenado sua força. Não adie esse momento. Cada segundo pode ser decisivo. O Espírito Santo deseja revestir você hoje, não amanhã, porque os ataques não esperam e sua proteção também não pode esperar. Essa introdução não é apenas o início de um vídeo, é um chamado urgente do céu para que você compreenda. Há um escudo disponível e ele está à sua disposição agora. Se você abrir seu coração, a presença do Espírito Santo descerá sobre você como fogo que purifica e como muralha que protege. Esta é a linha que divide os que apenas sobrevivem dos que são guardados em vitória. Não basta saber que Deus existe, é necessário experimentar o poder vivo do Espírito Santo em ação. Hoje é o dia em que você decide se permanece vulnerável ou se torna intocável diante das guerras invisíveis. O sussurro invisível das batalhas espirituais. Eu te digo agora, há guerras acontecendo em silêncio, muito além do que os teus olhos podem perceber. Você sente o peso, mas não consegue explicar. Você percebe o vazio, mas não encontra a origem. Essa sensação de desgaste, de portas se fechando, de forças sendo drenadas, não nasce do acaso. É o reflexo de batalhas espirituais travadas contra você em lugares que o mundo natural não alcança. E o mais perigoso não é apenas o ataque em si, mas o fato de que, muitas vezes, você ignora o campo de guerra em que já está inserido. Eu vejo o momento em que você acorda e pensa que é apenas mais um dia, mas a atmosfera ao seu redor já foi preparada para te desanimar. Eu vejo quando palavras ditas contra você ecoam em pensamentos de dúvida e como pequenas situações se tornam fardos insuportáveis. Você acredita que perdeu força porque falhou, mas eu te digo, existe uma batalha no invisível que tenta te convencer de que você é fraco e abandonado. Esse sussurro invisível é a voz do inimigo tentando te manter aprisionado. Mas hoje, o meu Espírito Santo começa a expor essa estratégia para que você não seja enganado mais. Pense, se fosse apenas humano, por que o peso da alma seria tão maior que o peso das circunstâncias? Por que existe dor no coração, mesmo quando nada parece ter mudado ao seu redor? É porque a guerra é mais profunda,
É travada dentro de você e ao mesmo tempo no ambiente espiritual que te cerca. Mas é justamente aí que o Espírito Santo se manifesta como aquele que sonda corações e revela verdades ocultas. Ele não permite que o inimigo continue operando no escuro. O inimigo não se satisfaz em te atacar de forma visível. Ele prefere o silêncio da opressão que ninguém nota. Ele trabalha para que você ache normal carregar uma tristeza constante, para que aceite como parte da vida a ansiedade, para que pense que a escuridão no coração é apenas fraqueza emocional. Mas eu digo a você, não aceite o que não vem de mim. Esse peso não é teu. Essa opressão não é herança do meu reino. Quando o Espírito Santo fala contigo, ele traz clareza, luz, convicção de quem você é em mim. E quando ele revela o sussurro do inimigo, ele também revela o poder de resistir. É por isso que hoje eu te conduzo a discernir. Discernir é o primeiro passo da libertação. Você não pode vencer um inimigo que não reconhece. Você não pode se proteger de uma guerra que finge não existir. E agora, enquanto você ouve estas palavras, o Espírito Santo toca a tua mente e abre teus olhos espirituais para ver. O que antes parecia confusão agora é identificado como ataque. O que antes parecia fraqueza agora é entendido como opressão. E diante dessa revelação, nasce dentro de ti uma nova coragem, porque aquele que sabe contra quem luta não entra mais em batalha cego, mas armado com a verdade. Este é o momento em que eu te mostro que você nunca esteve sozinho, que as batalhas invisíveis não são maiores que o meu poder e que nenhum sussurro das trevas é capaz de apagar a voz do Espírito que fala dentro de você. O Espírito Santo não apenas te revela a guerra, mas já se posiciona como teu escudo. Ele não é um espectador, ele é teu defensor. Quando o inimigo sussurra a acusação, ele proclama justificação. Quando o inimigo tenta roubar tua identidade, ele reafirma: você é meu filho, você é minha filha, comprado-a com o sangue de Jesus, protegido-a pela minha mão. Não subestime o silêncio das guerras espirituais, porque é nele que o inimigo planeja tua queda. Mas também não subestime a força do Espírito Santo, porque é nele que você encontra a tua vitória. Aquele que ouve a voz do Espírito não permanece enganado, não continua aprisionado. Hoje a luz chega onde havia trevas, a clareza substitui a confusão, e a proteção começa a se manifestar no invisível. Agora o Espírito Santo te envolve e te prepara para a próxima revelação, porque reconhecer a guerra é apenas o início. O que virá a seguir será o entendimento de como tua própria alma sente o que teus olhos não podem ver. E será nesse entendimento que eu vou te ensinar a se levantar em fé, mesmo quando tudo parece sem explicação. Quando a alma sente o que os olhos não veem. Eu conheço cada detalhe do que se passa em teu coração. Sei que existem dias em que nada parece ter mudado ao teu redor, mas dentro de ti há um peso, uma inquietação, uma angústia que você não consegue nomear. É nesse ponto que a tua alma sente o que teus olhos não conseguem enxergar, porque mesmo quando os sentidos naturais não percebem, o espírito humano é sensível ao mover invisível que acontece nas regiões celestiais. É por isso que você se sente cansado sem motivo. É por isso que lágrimas caem sem explicação. É por isso que a esperança parece escapar como areia entre os dedos. A tua alma é como um radar espiritual. Quando o inimigo se levanta em silêncio, ela detecta o movimento. O problema é que, em vez de compreender que é uma guerra espiritual, você se culpa. Você pensa que é fraco, que não tem fé suficiente, que não merece a vitória. Mas eu te digo, essa sensação não é sinal da tua falha, mas da batalha que tenta te afastar da minha presença. O inimigo deseja que você acredite que essa dor é apenas tua,
quando na verdade ela é resultado de um ataque contra aquilo que mais importa, tua identidade em mim. Pergunte a si mesmo, por que o vazio surge exatamente quando você está prestes a dar um passo de fé? Por que a angústia se intensifica no momento em que você decide confiar mais em mim? Porque a guerra invisível não é aleatória, ela é estratégica. O inimigo sabe que, se conseguir enfraquecer tua alma, poderá paralisar teus passos. Ele não precisa fechar todas as portas visíveis, basta prender teu coração na prisão da dúvida. Mas é justamente aí que o Espírito Santo entra. Ele não ignora a dor da tua alma, ele a interpreta. Quando você se sente sufocado e não sabe orar, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Quando a tristeza aperta o peito, ele sopra a esperança. Quando a culpa tenta te esmagar, ele sussurra que a cruz já cancelou toda a acusação. Ele não apenas sente contigo, ele te fortalece para resistir. Saiba disso. Quando teus olhos não veem, tua alma ainda percebe. E essa percepção não deve te levar ao desespero, mas à oração. Porque a oração não é apenas resposta à dor, é a chave que transforma sensações em revelações. Ao orar, você começa a discernir a fonte do peso. O que era confusão se torna clareza. O que era tormenta se torna oportunidade de se aproximar mais de mim. O inimigo deseja que você desconfie de si mesmo, que pense que está enlouquecendo, que acredite que a fé não funciona. Mas eu te digo, cada lágrima derramada sem explicação é um alerta de que há algo acontecendo no invisível. E cada oração feita em meio a esse vazio é uma espada levantada contra as trevas. A tua alma não está desprotegida. Ela sente porque foi criada para ser sensível ao mundo espiritual. E o Espírito Santo, ao habitar em ti, amplifica essa sensibilidade, não para te paralisar, mas para te guiar em vitória. Hoje, eu te convido a olhar para a tua dor com novos olhos. Não como fracasso, mas como sinal de que algo maior está em andamento. Se a tua alma sente, é porque eu estou te chamando a perceber que não estás só. O Espírito Santo está em ti, interpretando o que teus olhos não podem ver, traduzindo o que tua boca não consegue expressar e fortalecendo o que parecia perdido. Agora, a tua percepção será transformada em discernimento, porque não basta sentir, é necessário compreender. E no próximo passo, eu vou te mostrar que o Espírito Santo não apenas revela, mas se posiciona como escudo vivo, protegendo-te contra toda a opressão oculta que tenta roubar tua paz. O Espírito Santo como escudo contra a opressão oculta. Eu te digo agora, a opressão que tenta se levantar contra a tua vida não é visível aos olhos humanos, mas eu vejo cada armadilha armada contra ti. As trevas operam em silêncio, tentando te cercar por dentro com pensamentos de derrota, lembranças de erros passados e sentimentos de rejeição. O inimigo não precisa te derrubar com correntes visíveis, porque basta prender tua mente com acusações invisíveis para que tua fé enfraqueça. Mas eu não te deixei órfão, eu te dei o Espírito Santo, e ele é o escudo que se coloca entre você e toda seta oculta. Ele não é apenas consolador que alivia a tua dor, ele é guerreiro que se levanta por ti. Quando os ataques são lançados em silêncio, ele intercepta cada flecha. Quando palavras de maldição são liberadas contra você, ele as desarma. Quando acusações ecoam no íntimo da tua mente, ele responde com a verdade da cruz. O Espírito Santo não é passivo, ele é ativo em tua defesa. E quando você se entrega a ele, a blindagem se ergue em torno de ti como muralha impenetrável. Pense comigo. Por que o inimigo insiste tanto em alimentar pensamentos de culpa? Porque ele sabe que, se conseguir que você acredite que não é digno, você abaixa o escudo da fé. Mas o Espírito Santo age justamente nesse ponto. Ele te lembra que não é por mérito, é por graça.
Ele reafirma que o sangue de Jesus já pagou a dívida e que nenhuma acusação pode permanecer sobre alguém que foi lavado na cruz. Essa verdade não é apenas consolo, é proteção. Cada vez que você declara a palavra de Deus, o Espírito Santo transforma essa declaração em escudo contra a mentira. Talvez você pense, mas por que sinto o ataque mesmo crendo? Porque a batalha não cessa enquanto você vive, mas a diferença é que agora você não luta sozinho. Antes, cada pensamento era uma porta aberta, mas agora cada pensamento pode ser cativo à obediência de Cristo. O Espírito Santo não remove a existência da guerra, ele muda tua posição nela. Ele te tira do lugar de vítima e te coloca como filho protegido, guardado sob a sombra do Altíssimo. Eu te digo, não subestime o poder da opressão oculta, mas também não subestime o poder do meu Espírito. A mesma força que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em ti, e se essa força venceu a morte, ela é suficiente para resistir a qualquer ataque. Você não está indefeso, você não é um alvo fácil. Você é alguém cercado pelo escudo da presença divina. E quando o inimigo perceber que não consegue atravessar esse escudo, ele tentará aumentar o volume das vozes que querem roubar tua paz. Ele tentará falar através de pensamentos, pessoas e circunstâncias para te desestabilizar. Mas não tema, porque no próximo passo eu vou te mostrar como o Espírito Santo silencia essas vozes e afirma dentro de ti quem você é em mim. Vozes que quebram a fé e como o Espírito Santo silencia elas. Eu sei as vozes que tentam ecoar dentro de ti. Elas não são apenas pensamentos soltos, mas setas lançadas para enfraquecer a tua fé. Uma voz diz que você não é digno. Outra voz diz que não tem mais jeito. Outra insiste que você já foi longe demais no erro e que não há como voltar. Essas vozes se repetem, como um martelo batendo na mesma ferida, até que você comece a acreditar que são verdades sobre sua vida. Mas eu te digo, nenhuma dessas vozes vem de mim. São ecos do inimigo tentando te afastar da minha graça. O Espírito Santo se levanta exatamente contra essas vozes. Ele não apenas fala, ele cala. Ele interrompe o ciclo de acusações e substitui a mentira pela verdade. Quando a voz do medo diz, você não vai conseguir, ele sussurra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a voz da condenação diz, você é sujo demais, ele declara, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Quando a voz da rejeição afirma, ninguém se importa com você, ele confirma, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Pense, por que essas vozes aparecem justamente nos momentos em que você se aproxima de mim? Porque o inimigo não desperdiça munição em quem já está distante. Ele investe contra aqueles que estão a um passo de serem restaurados, porque sabe que se você crer na verdade, será livre. E a liberdade em Cristo é a ruína de todo o plano das trevas. Mas não é apenas questão de ouvir o Espírito Santo, é decisão de crer no que ele fala. Porque as vozes do inimigo gritam, mas a voz do meu Espírito é suave. Ela não se impõe pelo volume, mas pela autoridade. Uma só palavra dele silencia o barulho de 1000 mentiras. Uma só verdade proclamada em fé desarma a acusação que te perseguia há anos. O silêncio que o Espírito traz não é vazio, é paz. E a paz que ele gera em você é sinal de que a vitória já começou. Você precisa entender, enquanto acreditar nas vozes erradas, viverá como prisioneiro. Mas quando escolher acreditar no que o Espírito Santo diz, cada corrente cai. Porque fé não é ausência de dúvidas externas, é decisão de abraçar a verdade de Deus como única realidade. Quando você se posiciona assim, o inimigo perde poder. Ele pode até tentar falar, mas sua voz já não encontra espaço dentro de ti.
Hoje eu te mostro que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Essa é a sentença definitiva que cala qualquer acusação. Se eu, que sou juiz justo, já declarei que você é perdoado, quem poderá contradizer? Se eu já lavei teu passado, quem ousará escrever de novo a história que apaguei? O Espírito Santo está te lembrando agora. Você é livre e a liberdade não depende da aprovação de homens, mas da palavra eterna que eu já liberei sobre você. E no próximo passo, eu vou te revelar como essa fé restaurada não é apenas defesa, mas se torna uma arma poderosa quando você ora. Porque a oração não é apenas desabafo, é um ato de guerra no campo invisível. E é assim que o Espírito Santo transforma tua voz em espada contra todo o poder das trevas. Oração como ato de guerra no campo invisível. Eu te digo com clareza, a oração não é apenas palavras lançadas ao vento, não é um ritual repetido sem vida. A oração é arma. Cada vez que você ora com fé, a atmosfera espiritual se altera. O inimigo treme porque sabe que quando um filho meu se coloca de joelhos, ele se levanta em poder. A oração é o momento em que tua fragilidade se conecta à minha força e tua limitação se reveste da autoridade do Espírito Santo. Pense, por que você sente tanta resistência para orar? Porque justamente quando decide buscar a minha presença, surgem distrações, cansaço, pensamentos soltos. Porque o inimigo sabe que a oração quebra estratégias ocultas. Ele sabe que, enquanto você permanece em silêncio, os ataques encontram espaço, mas quando você abre a boca e clama, muralhas caem. Não é apenas expressão, é confronto direto contra principados e potestades que operam no invisível. A oração é legalidade dada ao céu para agir na terra. Quando você ora, você está declarando: Senhor, governa sobre mim, toma o lugar que te pertence. Essa declaração não é simbólica, é decreto. O Espírito Santo transforma tua palavra em espada, e essa espada corta correntes, desfaz maldições, interrompe ciclos de opressão. O inimigo não teme tua força natural, mas teme o som da tua voz ungida pelo Espírito. Eu vejo quando você pensa que suas orações são pequenas demais, que suas palavras não têm poder. Mas eu te digo, o poder não está na eloquência, mas no espírito que se move por trás delas. Oração simples feita com fé é dinamite no reino espiritual. Uma frase curta, mas carregada da minha presença, abre caminho onde nada parecia possível. O que importa não é a quantidade de palavras, mas a autoridade daquele que as inspira. Você precisa entender que oração não é apenas pedir, é guerrear. É erguer escudo contra setas inflamadas, é marchar contra fortalezas que tentam permanecer em pé. É declarar que o inimigo não terá a última palavra sobre sua casa, sua família, seu futuro. E quando você ora, o Espírito Santo não apenas te ouve, ele se move junto contigo. Ele intercede quando tua boca se cala. Ele supre tua fraqueza quando a coragem falta. Ele fortalece teu espírito quando tua carne vacila. Eu te digo, cada vez que você se ajoelha e clama, o céu se posiciona ao teu favor. Anjos são enviados, muralhas são abaladas, cadeias começam a se soltar. Porque oração é convocação de guerra e, ao mesmo tempo, celebração da vitória que já foi conquistada na cruz. Você não ora para tentar vencer. Você ora para tomar posse da vitória que já foi estabelecida por Jesus. Agora, o Espírito Santo te convida a não apenas orar por defesa, mas por avanço. Não se contente em resistir ao inimigo, avance contra ele. Use a oração para libertar, para profetizar, para transformar. E no próximo passo, eu vou te revelar o segredo mais profundo. O encontro do sangue de Jesus com a ação do Espírito Santo, uma combinação que torna impossível qualquer ataque prevalecer contra você. Quando o sangue de Jesus e o Espírito Santo se encontram,
Eu te digo com autoridade, não existe força nas trevas capaz de resistir quando o sangue de Jesus e o Espírito Santo se unem em teu favor. O sangue derramado na cruz não foi apenas sinal de amor, foi arma definitiva contra o pecado, contra a morte, contra toda acusação. E o Espírito Santo é aquele que aplica em ti essa vitória, fazendo com que não seja apenas uma lembrança histórica, mas uma realidade viva e presente em cada detalhe da tua vida. Pense comigo, o sangue de Jesus cancela a culpa, mas é o Espírito Santo que imprime em teu coração a certeza de que estás perdoado. O sangue liberta da condenação, mas é o Espírito que te lembra em cada batalha que nenhuma acusação pode permanecer sobre ti. O sangue estabelece a aliança eterna, mas é o Espírito que sela essa aliança, testemunhando ao teu espírito que és filho amado de Deus. A união dos dois é invencível. Aquilo que foi conquistado na cruz é confirmado dentro de ti todos os dias pelo Espírito que habita em ti. O inimigo pode até tentar levantar acusações, mas diante do sangue não há argumentos. Ele pode tentar lançar opressão, mas diante do Espírito não há espaço. Essa união cria uma blindagem tão profunda que nenhum feitiço, nenhuma palavra maldita, nenhuma estratégia oculta pode romper. O sangue estabelece tua vitória, o Espírito garante que ela se manifeste. É por isso que as guerras invisíveis perdem força quando você invoca o sangue de Jesus em oração, porque o sangue fala mais alto que qualquer acusação. E quando em resposta o Espírito Santo se move, ele transforma essa invocação em experiência real. Você não apenas diz, estou protegido pelo sangue, você sente a paz invadindo, sente a acusação se calando, sente a atmosfera mudando. Isso é a prova de que a promessa não é teoria, é prática viva de quem crê. Eu te digo, o segredo da vitória não está em tentar lutar com tuas próprias armas, mas em reconhecer que já existe uma obra completa. O sangue é suficiente, o Espírito é suficiente. E juntos, eles fazem de você alguém que não apenas resiste, mas triunfa. Não importa quão densa seja a escuridão, a luz do Espírito encontra caminho. Não importa o quão sujo o inimigo tente te acusar, o sangue já limpou cada mancha. Agora compreenda, essa revelação não é para te emocionar apenas, é para te posicionar. Você precisa declarar com fé o poder do sangue e se abrir à ação do Espírito, porque quando tua boca declara e teu coração se rende, o céu responde. A vitória já está decretada, mas precisa ser vivida. E no próximo passo, eu vou te mostrar como esse encontro gera o maior sinal de vitória, a paz profunda. Porque não é apenas sobreviver à guerra invisível, é experimentar uma paz que o mundo não pode dar e que se torna prova de que o inimigo já perdeu a batalha. A paz profunda como sinal da vitória nas guerras invisíveis. Eu te digo com amor e firmeza, a verdadeira vitória não é quando todos os problemas desaparecem, mas quando a paz que vem de mim invade o teu coração no meio da guerra. O inimigo pode até tentar manter as circunstâncias agitadas, mas quando o Espírito Santo estabelece paz dentro de ti, ele perde o controle. Porque a paz que eu dou não é ausência de conflito externo, é certeza interna de que a vitória já foi decretada. Pergunta a si mesmo, por que em alguns momentos, mesmo enfrentando tempestades, você sente calma inexplicável? Porque o Espírito Santo está te mostrando que a vitória já começou. Ele silencia o barulho externo e fortalece a certeza dentro de ti. Essa paz não nasce de raciocínio lógico, mas de convicção espiritual. É a marca de que as guerras invisíveis não prevaleceram contra ti. Eu vejo quando você busca paz em circunstâncias que mudam. Você pensa, se eu resolver esse problema, terei descanso. Se essa porta se abrir, serei feliz.
Mas logo outro desafio aparece e a paz desaparece. Essa paz do mundo é instável, mas a paz que o meu espírito te oferece é permanente. Mesmo quando tudo ao redor está em desordem, dentro de ti há equilíbrio, porque sabes que eu governo sobre todas as coisas. O inimigo tenta roubar essa paz diariamente. Ele lança dúvidas, espalha medo, alimenta pensamentos que geram ansiedade. Mas o Espírito Santo se posiciona como guarda em teu interior. Ele vigia tua mente, guarda teu coração e estabelece segurança onde antes havia tormenta. Cada vez que você se rende à sua direção, a paz se torna muralha. Cada vez que você permite que ele fale mais alto que as vozes do medo, a paz cresce como o rio que inunda. A paz não é apenas consolo, é estratégia de guerra. Porque quando estás em paz, não és facilmente manipulado. Quando permaneces tranquilo na minha presença, não corres para caminhos errados em desespero. O inimigo sabe que enquanto tens paz, és intocável, porque essa paz é fruto da fé, e fé é a chave que ativa cada promessa liberada sobre ti. Eu quero que você entenda, essa paz é a maior prova de que o inimigo perdeu. Porque ele pode tocar circunstâncias, mas não pode dominar um coração guardado pelo Espírito. Ele pode tentar confundir, mas não pode quebrar a convicção de alguém em quem decidiu confiar. Quando você se entrega totalmente, eu te reviso de uma serenidade que confunde as trevas. A paz se torna sinal, testemunho e proclamação de vitória. Agora, deixa essa paz encher teu coração enquanto avanças comigo para o próximo passo. Porque não basta vencer a guerra invisível. É preciso restaurar aquilo que foi ferido por ela, a tua identidade. E é isso que o Espírito Santo fará contigo a seguir. Ele vai devolver o que o inimigo tentou roubar, reerguer quem você é e afirmar novamente o valor que tens diante de mim. O Espírito Santo restaurando a identidade perdida. Eu te digo, uma das armas mais cruéis das guerras invisíveis é atacar sua identidade. O inimigo sabe que, se conseguir te convencer de que não és quem eu disse que és, ele já roubou tua força antes mesmo de lutar. Ele lança acusações para te lembrar do que fizeste, te prende ao passado, para que esqueças quem te tornei no presente e sussurra que tuas falhas definem quem tu és. Mas eu declaro, tua identidade não é construída sobre tuas quedas, é firmada na minha graça. O Espírito Santo é aquele que restaura o que foi distorcido. Ele entra no lugar secreto do teu coração e apaga as marcas que a rejeição deixou. Ele te lembra de que não és órfão, de que não caminhas sozinho, de que não és apenas sobrevivente, mas herdeiro da promessa. Ele devolve a ti a convicção de que és amado, desejado e chamado para um propósito eterno. Pense, quantas vezes você acreditou mais nas palavras dos outros do que na minha voz? Quantas vezes as feridas emocionais pesaram mais que a verdade da cruz? Essa confusão é reflexo da guerra invisível, porque o inimigo tenta inverter a ordem das coisas. Ele quer que você veja a si mesmo pela lente da culpa, quando eu já te vejo pela lente do perdão. Mas o Espírito Santo se levanta e rompe essa mentira. Ele afirma dentro de ti que já não há condenação, que nenhuma acusação permanece, que o selo do meu amor é mais forte do que qualquer cicatriz. A restauração da identidade é um processo profundo. Primeiro, o Espírito Santo revela o que foi quebrado. Depois, ele aplica cura nas áreas onde a vergonha ainda grita. E então, ele ergue você novamente, mas agora firmado em rocha inabalável. Quando essa obra acontece, o inimigo perde o acesso, porque já não encontra espaço para plantar dúvidas. O que antes era fraqueza se torna testemunho, e o que antes era motivo de vergonha se torna palco da minha glória. Eu quero que entenda, a tua identidade não está no erro, está em Cristo.
não está naquilo que disseram contra ti, mas naquilo que eu já declarei sobre ti. O Espírito Santo é a voz constante que te lembra. És filho amado, és filha amada, és parte da minha família, tens herança no meu reino. Essa certeza não é apenas consolo emocional, é fundamento espiritual. Com identidade restaurada, você se torna inabalável, porque já não precisa provar quem é, apenas viver quem eu te fiz para ser. E no próximo passo, eu vou te mostrar como essa identidade restaurada se traduz em proteção real, em testemunhos vivos de que a oração abre caminhos de livramento, porque não basta ser curado por dentro, é preciso ver a manifestação dessa vitória por fora, em fatos que provam que eu sou Deus, que responde à oração. Testemunhos proféticos, quando a oração vira proteção real. Eu te digo, não há oração feita em fé que volte vazia. Cada clamor sincero se transforma em movimento no mundo espiritual. E é por isso que a história dos que confiam em mim está repleta de testemunhos. O que começa como palavras sussurradas no quarto secreto se torna muralha visível contra ataques do inimigo. A proteção que o Espírito Santo libera não é apenas promessa distante, é realidade concreta que se manifesta em momentos específicos da tua vida. Pense em quantas vezes você escapou de situações que não sabia explicar. Um atraso inesperado que te livrou de um acidente. Um não que parecia frustração, mas depois se mostrou livramento. Uma sensação de não entrar em certos lugares que mais tarde se revelaram perigosos. Isso não foi acaso, foi resposta à oração. Foi o Espírito Santo operando silenciosamente, transformando o teu clamor em proteção. Na palavra, vês exemplos claros disso. Daniel, lançado na cova dos leões, não venceu com espada, mas com oração. O Espírito do Senhor fechou a boca das feras. Pedro, preso e cercado por guardas, foi liberto porque a igreja orava sem cessar, e um anjo foi enviado para abrir as portas da prisão. Paulo e Silas, acorrentados e feridos, oraram e louvaram, e as cadeias se romperam diante de todos. Esses testemunhos não ficaram no passado, eles são sinais do que eu continuo fazendo hoje. O inimigo deseja que você acredite que oração é frágil, que não muda nada, que é perda de tempo. Mas a verdade é que cada vez que você ora, o Espírito Santo se move. Ele envia proteção onde havia ameaça. Ele abre saída onde parecia não haver caminho. Ele liberta quando tudo indicava derrota. E ainda que teus olhos não vejam imediatamente, cada oração é registrada no céu como semente que germina no tempo certo. Eu quero que entenda, teu testemunho também está sendo escrito. O que hoje é lágrima, amanhã será memória de vitória. O que hoje é peso, amanhã será motivo de louvor. E cada vez que o Espírito Santo te livrar, tua história servirá de profecia viva para outros, porque a proteção que vem de mim não é apenas para você, é também para edificar fé em quem te rodeia. Agora, deixa teu coração se abrir a esta certeza. Tua oração tem valor, tua oração tem poder, tua oração tem resposta. E no próximo passo, eu vou te levar ao clímax dessa jornada. A conclusão impactante, o último chamado para que você escolha se revestir do Espírito Santo hoje, antes que seja tarde, porque esta pode ser a decisão mais importante da sua vida. O último chamado para se revestir do Espírito Santo hoje. Eu falo contigo agora como quem sopra um alerta do céu. Esta pode ser a tua última chance de decidir se permanecerás vulnerável às guerras invisíveis ou se te revestirás do poder do Espírito Santo. A vida não espera, os ataques não cessam e cada segundo sem proteção é terreno que o inimigo tenta ocupar. Mas eu te digo, o Espírito Santo está aqui pronto para te envolver, pronto para blindar a tua mente, pronto para restaurar tua alma e te erguer como filho amado que não vive mais como vítima, mas como vencedor.
Olha para trás e percebe. Quantas vezes foste ferido por vozes que te acusaram, por pensamentos que drenaram tua fé, por guerras que você nem sabia que enfrentava. Essas marcas não precisam ser tua identidade. Hoje o Espírito Santo se aproxima e te oferece uma escolha: continuar vivendo debaixo da opressão ou se levantar em fé, declarar tua dependência e se revestir do poder que vem do alto. Essa não é uma proposta futura, é um chamado urgente. Eu não te prometo ausência de batalhas, mas te prometo vitória nelas, porque aquele que se cobre com a presença do meu Espírito não é poupado do ataque, mas é guardado no meio dele. A paz se torna sinal de vitória. A identidade é restaurada e a oração se transforma em arma que afasta o inimigo. Não ignores este chamado. O que decides agora pode marcar o rumo da tua vida, da tua casa e do teu futuro eterno. O Espírito Santo não espera que sejas perfeito para agir. Ele deseja apenas que abras o coração. Ele não pede forças que não tens, apenas pede rendição. Se você abrir a boca e declarar fé, ele virá com poder. E esse revestimento será como fogo que purifica e como escudo que protege. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, porque estarás coberto pela presença que o inimigo não pode atravessar. Eu te digo, não adie, não espere amanhã. O Espírito Santo deseja selar tua vida hoje. Este é o momento de clamar, de entregar, de declarar. Este é o momento de escrever não apenas nos céus, mas também aqui na terra, com tua boca e tuas mãos, que você escolheu a proteção divina. Por isso, te convido a declarar nos comentários: Espírito Santo, eu recebo tua proteção. Essa frase não é apenas símbolo, é profecia, é legalidade no mundo espiritual que confirma tua decisão diante de anjos e demônios. Agora, entra comigo em oração. Ore do fundo da tua alma, entregue cada área da tua vida. Porque enquanto você ora, o Espírito Santo se move, o sangue de Jesus fala mais alto e a paz de Deus te envolve. Esta é a tua hora, este é o teu chamado. Receba, porque a vitória já foi decretada sobre você. Oração final guiada. Espírito Santo, neste momento eu me coloco diante de ti com todo o meu coração. Eu reconheço que sozinho não posso vencer as guerras invisíveis que se levantam contra mim. Eu confesso minhas fraquezas, minhas quedas, meus medos e declaro que preciso da tua presença para me sustentar. Eu me rendo agora diante do Senhor e abro o meu coração para ser revestido do teu poder. Senhor Jesus, eu tomo posse do teu sangue que me purifica de todo pecado. Eu rejeito as acusações, eu quebro o poder das vozes que tentaram roubar a minha fé e declaro que nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque estou em ti. Eu me agarro à tua promessa e confio que o teu amor é maior do que qualquer ferida. Espírito Santo, vem sobre mim como escudo vivo. Guarda a minha mente, protege os meus pensamentos, envolve a minha família, cobre a minha casa com a tua presença. Que toda seta do inimigo seja desfeita agora. Que toda armadilha oculta seja desarmada em nome de Jesus. Eu declaro que não estou sozinho. Eu declaro que sou protegido pelo poder do Altíssimo. Pai, enche-me da tua paz, que excede todo entendimento. Que mesmo em meio às guerras, eu viva em descanso porque sei que tu estás comigo. Restaura em mim a identidade de filho amado, devolve a alegria da salvação e afirma dentro de mim que nada poderá me separar do teu amor. Senhor, eu entrego meu futuro, meus sonhos, meus relacionamentos, minha vida inteira nas tuas mãos. Eu te reconheço como meu único Deus, meu protetor, meu Pai eterno. Eu me cubro com o sangue de Jesus e me revisto da armadura espiritual que o teu Espírito me concede. E agora eu declaro em fé, Espírito Santo, eu recebo a tua proteção. Eu selo esta oração com minha boca e com meu coração, e dou legalidade no mundo espiritual para que os céus batalhem por mim.
Que a minha vida seja testemunho vivo da tua graça e que todos vejam que eu pertenço a ti. Amém. Ore essa oração do Espírito Santo e receba proteção nas guerras invisíveis hoje. Você não chegou aqui por acaso. Se nos últimos dias você tem sentido peso, angústia sem motivo, portas se fechando e uma batalha na alma que não consegue explicar, este vídeo é para você. Aqui você vai viver uma experiência real com o Espírito Santo, recebendo proteção contra as guerras invisíveis que têm tentado roubar sua fé, sua paz e sua esperança. Nesta oração guiada e profética, você será revestido pelo poder do sangue de Jesus, terá sua identidade restaurada e verá como o Espírito Santo silencia vozes de acusação, quebra correntes e levanta muralhas de proteção sobre sua vida. Assista até o fim e declare nos comentários: Espírito Santo, eu recebo tua proteção. Essa frase é profética, é ato de fé, é legalidade no mundo espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de proteção urgente. Inscreva-se no canal para receber orações e mensagens de restauração todos os dias. Ative o sininho e não perca nenhuma palavra de Deus para você.